Olá, eu sou Kayoko Takeda e neste vídeo eu quero te ensinar uma bebida simples, mas poderosa para limpar o seu intestino. Se você fica muito tempo no banheiro sentindo dores e tem a sensação de estar sempre cheio, este vídeo é para você. Eu vou te dar o passo a passo para uma receita caseira bem fácil e barata. Mas antes de começarmos, eu gostaria de te pedir que você se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando desse conteúdo. Hoje vou te ensinar como fazer o tepache de abacaxi. Vamos aproveitar a casca do abacaxi, que a maioria das pessoas joga fora, e vamos fazer uma bebida probiótica deliciosa e muito eficaz, como probiótico natural, caseiro e simples, fácil de fazer e delicioso. Os ingredientes serão a casca de um abacaxi, alguns galhos de hortelã ou um pedacinho de gengibre, 50 gramas de açúcar mascavo ou açúcar orgânico ou açúcar demerara orgânico e 1 litro de água livre de cloro. Os benefícios desta bebida são muitos: melhora da digestão, combate a retenção de fluidos e edemas, melhora a circulação sanguínea, combate a dor e a inflamação. Eu espero que você faça o tepache, mas também consuma a polpa do abacaxi, que é deliciosa e é muito rica em fibras, nutrientes e enzimas digestivas. A principal enzima é a bromelina, que tem muitos benefícios. Ajuda a diminuir o colesterol ruim, previne o risco de hipertensão, doenças cardiovasculares, previne o envelhecimento precoce, aumenta a imunidade e muitos outros benefícios. Existem muitos alimentos fermentados e probióticos, e existem as bebidas fermentadas e probióticas também. E o tepache é uma das bebidas probióticas, e ela leva as boas bactérias e leveduras para colonizar o nosso intestino e favorece o funcionamento intestinal, resultando em saúde, principalmente do intestino. E isso reflete em saúde para o nosso organismo todo, inclusive nossas emoções e nosso temperamento. Nossa, gente, comam uma fatia de abacaxi por dia e tomem o tepache feito com pouco açúcar e com a casca. Aqui aproveitamos tudo. Ele vai ajudar muito o funcionamento do seu intestino, a polpa, que é cheia de fibras e nutrientes, e o tepache, que é um fermentado que vai levar os probióticos para colonizar o nosso intestino. E além disso, ele é muito delicioso. Tão delicioso que dá vontade de colocar um pouco mais de açúcar. Aqui eu quero lembrar que ele é uma bebida medicinal. Agora vamos para o preparo. É muito simples. Primeiro vamos lavar o abacaxi com uma escovinha embaixo da torneira e escovar bem, lavando com água somente. E vamos descascar o abacaxi, deixando um pouco da polpa também na casca. Cortar a casca em pedaços menores e reservar. Depois vamos colocar num frasco limpo e higienizado. Adicionar 1 litro de água livre de cloro num frasco de 1,2 litro de capacidade. Vamos adicionar 50 gramas de açúcar e misturar bem nessa água e colocar a casca. Deixar em média 2 dias fermentando na temperatura ambiente entre 20 e 30 graus Celsius. Depois disso, vamos coar o líquido e levar à geladeira para servir gelada. Se quiser bem gaseificada, coloque numa garrafa e feche hermeticamente e deixe 1 a 2 dias mais na temperatura ambiente. E depois leve à geladeira e consumir gelada em 2 a 3 dias. Se você nunca tomou bebida fermentada caseira, comece tomando meio copo de tepache em jejum. E se não houver reação desagradável, pode consumir 1 copo por dia. Para quem é e não é indicado? O tepache é indicado para pessoas de todas as idades, desde que sejam consumidos com cuidado e na quantidade correta.
Por isso eu recomendo duas coisas. Primeiro, prefira fermentados e probióticos caseiros, principalmente as que eu ensino como fazer com segurança na sua própria cozinha. Segundo, sempre consulte o seu médico, pois apesar dos probióticos serem alimentos naturais, existem algumas poucas contraindicações, como por exemplo, pessoas que estão fazendo algum tratamento específico ou crianças com alguma condição específica de saúde ou se encontram em tratamento por algum motivo. Por isso é sempre bom consultar o seu médico antes de começar a servir os probióticos. Esta quantidade de açúcar que foi adicionada, após a fermentação, as leveduras devem consumir praticamente tudo e não restar muita doçura. Mas se você for diabético ou pré-diabético, faça a receita nesta medida que eu ensino e experimente e veja se ainda está doce. Então faça o seu próximo lote adaptando a quantidade de açúcar. Agora, um pouco de açúcar é preciso para alimentar as leveduras que irão se multiplicar e fermentar, transformando o açúcar em gás carbônico e gaseificar a bebida. As leveduras são importantes para a nossa microbiota, mas quero alertar o seguinte: se nós excedermos na quantidade de açúcar, o tepache pode ficar bem doce, fica delicioso e depois de alguns dias ele fica alcoólico. Se acontecer isso, essa bebida é contraindicada para quem tem histórico de dependência química e crianças. Aqui eu tenho um abacaxi bonitinho, poderia até ser mais madura, mas tá bom. Aqui eu vou cortar assim. Eu tenho aqui 50 gramas de açúcar. Dá uma medida dessa quase cheia. Deixei assim para mostrar. Vou colocar aqui 1 litro de água. Eu tô tirando porque aqui parece que tem alguma coisa assim. Como vocês viram, na casca tem algumas coisas assim que às vezes tem, parece que tem uma sujeirinha, tem. Então, se você perceber, você limpa. Eu limpei algumas. Mas eu quero te dizer que não se preocupe. Se tiver alguma coisa na casca que não deveria ter passado, quando a gente coloca as cascas imerso nesse líquido, ele vai ficar dentro de um ambiente que é anaeróbio. Ele não vai ficar em contato com o ar ambiente, com o oxigênio. Então ali é um ambiente seguro para que só as bactérias benéficas ao nosso organismo possam desenvolver. Então as bactérias que fazem essa fermentação, elas são as bactérias benéficas e elas só acontecem no ambiente aqui onde não tem oxigênio. Agora, se deixar isso daqui fora, aqui, no ar, assim, daqui meio-dia, um dia, amanhã já está putrefando. E as bactérias que fazem mal para o nosso organismo vão se desenvolver, porque eles ficam expostos ao ar ambiente, ao oxigênio. Aqui no nosso caso, não, ele ficou imerso. Vamos colocar as folhas aqui da hortelã, eu lavei, só com água, né? Durante esses 2 dias, nós vamos algumas vezes por dia, 2, 3 vezes por dia, você vem com uma colher e dá uma misturada. Vai ficar 2 dias guardado num lugar que esteja ao alcance dos seus olhos e você vai proteger da claridade, assim como este um. Aqui eu tenho um que já está 2 dias.
Então vou tirar essa capinha dela e vou pôr nessa uma que nós fizemos agora. Daqui 2 dias. Esses dias não estava muito quente aqui. Minha cidade sempre é muito quente, mas não estava tão quente, mas ele fermentou. Como você sabe que fermentou? Porque ele estava liberando os gases da fermentação e o líquido aqui ficou turvo, a coloração mudou, porque olha a diferença da cor. A coloração do líquido que eu acabei de colocar é bem diferente desta que já fermentou, ela fica mais turva. Agora vamos coar, tá? Então ficou 2 dias fermentando e tá pronto. Eu tenho ele pronto. Aqui é um tecido de voal que eu vou colocar aqui. Ele não está tão doce porque é um alimento medicinal. Vamos tomá-lo como um medicamento probiótico. Se estiver mais doce, você não pode, né, ficar tomando à vontade todos os dias. Vamos supor, tomar um copo desse tepache. Então a receita foi feita com menos açúcar. Se você vai no final de semana convidar alguns amigos, tal, você pode fazer um com um pouquinho mais de açúcar. Mas normalmente vamos fazer com menos açúcar, para que ele não fique alcoólico. Então, com a casca de um abacaxi nós coloquei ali 1 litro, aqui tem quase 750 ml, mais ou menos. Vamos fazer pouco para consumir logo, dentro de 2, 3 dias. Então, o prazo para consumir o tepache é de 2, 3 dias, para que não fique alcoólico, certo? Que é um medicamento, não é? Tá gelada, que eu já tinha guardado na geladeira, eu vou consumir assim, como está. Mas se você quiser que ele fique um pouco gasoso, é só deixar agora assim, bem fechado, esse vasilhame ele aguenta essa carbonatação. E eu deixo mais 1 dia ou 2 dias para criar bastante gases. Esse tanto de açúcar que tem é suficiente para ficar bem gaseificada. Fica uma delícia também. Tá vendo como a gente pode consumir o abacaxi, que isso é muito rico em fibras, muitos nutrientes e propriedades excelentes, e fazer este probiótico, uma maravilha. Bom, essa foi a receita de hoje. Eu quero agradecer por você ter assistido ao vídeo até o final. Se você gostou, aperte o botão de gostei logo abaixo do vídeo, para que possamos ajudar mais pessoas a soltarem o intestino com saúde e sem sofrimento. E se você tiver interesse em um material completo que vai te ajudar a não apenas soltar o intestino, mas a curá-lo e mantê-lo saudável por muito tempo, confira o meu novo livro digital chamado Intestino Livre em 3 Passos. Ele é um guia completo com muitas informações importantíssimas para cuidar corretamente do seu intestino e ainda repleto de receitas que vão te ajudar a se livrar do intestino preso para sempre. Para adquiri-lo, basta tocar no link que está na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário abaixo. Muito obrigada por ter assistido e se tiver alguma dúvida ou sugestão, comente abaixo. Muito obrigada e nos veremos no próximo vídeo.